Fala família pra cima podcast. Um abraço, um bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo. E a gente está no episódio 35. Passou bem rápido e de repente estamos no 35. E hoje, né, em sequência aí, apesar de que foi meio involuntário, a gente está seguindo uma sequência de professores e hoje vamos continuar dando essa sequência. Estamos com mais um professor que foi meu professor, é meu professor, né? Nunca deixa de ser, mesmo que acabe as aulas. É meu professor de Ou no teu. caso, se Ah, você fugiu. na realidade eu fugi antes de concluir, né, o curso. Mas aprendi muito com ele. É, Ficou divertindo? não, tô em paz. Depois a gente conversa no final. Sim. Então estamos aqui em mais um episódio com Vandisson, né? Isso. Vandisson Vieira, né? E ele é professor, mestrado em teologia, mas ele é formado em filosofia, psicologia, administração de empresa, pós-graduado em medicina psicossomática, neurolinguística, clínica psicanalítica, eita, quase dobra a língua. E além disso tudo, é membro efetivo aí da Academia Brasileira Teológica de Letras, com cadeira cativa como reverendo. Falei alguma coisa errada ou tá tudo certinho? Não, tudo certinho. Tudo certinho. Rapaz, então eu fiz o trabalho de casa, Celso. E é um prazer ter o senhor com a gente aqui, né? Ele estava comentando com a gente aqui que é o primeiro podcast que ele está se dispondo a participar e ele veio de Macaé para cá, né? Aceitou de primeira e eu me sinto bem honrado, muito obrigado por a gente estar batendo esse papo, né? Vai ser um bate-papo, né? Não é bem uma entrevista, é aquele bate-papo de casa e na amizade e no aprendizado. Então, Wanderson Vieira, eu queria saber um pouquinho aí da sua história. O pastor Wanderson, que ele também é pastor, né? Eu vou falar aqui logo, porque eu costumo de chamá-lo como pastor, agora apóstolo também. Vai acontecer isso várias vezes, como aconteceu agora, apesar de ser conhecido como Wanderson no meio empresarial, no meio, né, dos cursos, é também pastor e apóstolo. Ele vai passar aqui um pouquinho para a gente de como ele chegou a ter a empresa dele atualmente, né? Como ele chegou ao ponto da empresa dele estar atualmente, foi funcionário, ele vai explicar tudo direitinho. E de primeiro também queria agradecer a vocês que são nossos patrocinadores. Deguste Pizzaria e Crepaligre, queria agradecer ao Orque Banda Larga, Lava Jato Avenida, agradecer também a Vendo Verde, o Vanderson aqui falou que tá top a água de coco aqui, né? A esposa dele também tá aqui com a gente e gostou muito. Cosmos Publicidade, que é a empresa do nosso amigo Celso aqui, vinculada aos estúdios. E canal Maia Autoestrada aí, que bateu 60 mil inscritos há algumas semanas, né? Estamos em plena ascensão. Então, pessoal, queria deixar aqui agora com o Wanderson. Wanderson, conta pra gente aí um pouquinho de como foi esse processo aí de funcionário, empresário, depois, ao meio tempo, pastor, apóstolo, mestrado, isso tudo aí. Dá um resumão pra gente aí disso aí. Bom, primeiramente, Maia, boa tarde a todos os ouvintes aí do podcast. Realmente, você disse, é a primeira vez, né, participando, e é uma alegria, uma honra para nós estar aqui no Pra Cima Podcast. Boa tarde a todos. E revê-lo também é muito gratificante. Bem, trajetória como empresário se deu, a gente sabe que todo início é complexo, né? E Início é dolorido às vezes. dolorido, muito complexo. E eu digo sempre que ser empreendedor no Brasil é um desafio enorme, né? Um desafio enorme. E eu entrei numa empresa, né? Antes eu, na verdade, para corroborar logo do start inicial, eu fui trabalhar numa empresa depois de 2 anos desempregado, onde a minha esposa, que está aqui, ela trabalhava de faxineira, embora sendo formada em professora. Ela foi trabalhar de faxineira e nessa época nós passamos uma fase muito difícil, muito complicada, né? E eu não consegui emprego em lugar nenhum, em lugar nenhum. Como eu era estudante de teologia, minha esposa foi trabalhar de faxineira nessa empresa para poder ajudar a pagar a faculdade para que eu não pudesse parar. E aí ela decidiu levar um currículo meu Sim. e levou para essa empresa. Chegando lá, ela entregou o currículo e na análise eles iam contratar um auxiliar administrativo. Aí ela falou de mim, entregou o currículo, aí quando eles avaliaram o RH, e aí o diretor tinha pegado o currículo e ia fazer algumas funções mais
particulares, Uhum. então ele pega e me chama ele mesmo para entrevista quando viu que no meu currículo tinha, era estudante de faculdade teológica, de teologia. Eu acho interessante, assim, sei que eu tô até atrapalhando obrigado, filho. Tô atrapalhando a linha que você tá falando, mas eu acho muito interessante, me empolga quando eu vejo que os pequenos inícios, né, são sempre doloridos e chamam a atenção. Você tá falando que a sua esposa era professora, né, e estava ali trabalhando de faxineira naquele tempo Ah, e financiando o estudo, né? isso aí. Assim, ninguém entende às vezes não, na hora do processo, né? Você sabe melhor do que eu isso, vive, né, no meio da Bíblia também, que é o nosso manual de vida. E ninguém, às vezes, quer continuar o processo, porque sempre tem esse processo dolorido, sempre tem essa dor, né? Não quer, porque uma frase que eu ouvi muito é que nós nunca devemos desprezar os humildes começos, porque eles são cruciais para solidificar e te dar estrutura para quando você tiver obtido pelo menos êxito naquilo que você se propôs a fazer e conseguiu passar o processo para alcançar o sucesso. Você não tem como burlar o processo. Se você burla o processo, o sucesso vai ser paliativo. Mas se você consegue passar o processo, você vai ganhar corpo, estrutura. E foi nisso. Chegando, ele me contratou. E eu lembro-me até uma parte engraçada, mas é que eu gosto de contar isso, porque quando ele perguntou, tem duas vagas aqui. Você tem a vaga para embarcar e tem a vaga de auxiliar administrativo. E aí eu estava sem saber o que fazer. Embarcar, eu não era muita pretensão, porque eu já pastoreava. Sim. E aí eu teria que deixar. Mas eu tinha minha família para cuidar. Abandonar Então, duas famílias, né? então eu pensei, eu tenho que trabalhar. Falei para ele, olha, eu preciso é trabalhar. E quando eu coloquei para ele que eu precisava era trabalhar, ele falou, aí, de auxiliar administrativo, você não quer ficar? Eu falei, mas eu não sei mexer em computador. E realmente, o computador antes era artigo de luxo, né? Sim, Nem todos tinham acesso. sim. E eu não tinha, eu não sabia realmente mexer no E computador. quando tinha que aprender a mexer também, que não era fácil para quem nunca tinha tocado no Não, computador, né? não era. E não era hoje essa facilidade que nós temos, né? De MacBook, de Costumo dizer tablet, que hoje as enfim. crianças já nascem mexendo, utilizando o celular, né? Não sei Não era. como isso, mas já nascem assim, mas E- e- antigamente não era. exatamente. E com isso, é, ele disse: não, não tem problema. Já para não atrapalhar seu lado, eu vi que você é estudante de teologia, então começamos a conversar um pouco sobre teologia. E aí ele falou: olha, eu vou te colocar como auxiliar administrativo. Eu falei: tem certeza? Mas eu não sei mexer em nada. Ele: sem problema. Você vai fazer um cursinho lá na Microlins e já vai te dar uma noção de rotinas administrativas. E foi assim que começou a minha trajetória na empresa, resumindo, né? Daí eu passei a assistente administrativo, depois de um tempo de assistente administrativo para administrativo da empresa. Depois de administrativo, eu passei a ser gerente administrativo financeiro. A empresa começou a custear para mim alguns estudos e ela custeou a graduação em administração de empresa e MBA em gestão empresarial pela FGV. E aí, ela que investiu também no potencial que eu demonstrei, eu acho que a dedicação, força, né? Eu sempre digo que as pessoas às vezes falam, pô, pastor, ô Wanderson, você é inteligente. Eu falo, não sou inteligente, eu sou esforçado. Já é comprovado cientificamente que a inteligência está mais atrelada ao esforço do que propriamente a inteligência. É, Então, coloquem assim, né? nós somos esforçados. E com isso eu concluí a carreira lá na empresa, na extinta empresa, né? Depois eu cheguei a diretor administrativo financeiro da empresa. Só que teve uma crise em 2015, Sim. e nessa crise de 2015 a empresa que sucumbiu. Eu fiquei nela 13 anos. Essa empresa ela sucumbiu em Macaé, né? Ela sucumbiu aqui, resolveu fechar, e como a empresa não teve condições de. Eu fiquei praticamente até o último estágio dela. Ela pagou o que poderia, que conseguiu pagar, e o que não conseguiu pagar, né, evidentemente foi para negociação na justiça, enfim. E aí, com isso, eu também atrelei o negócio a. Eu tinha duas opções. Na crise é que surgem as maiores oportunidades, né? Verdade. E eu tinha duas opções. Qual era a opção? A primeira opção é chorar e lamentar,
por passar 13 anos da minha vida numa empresa e agora se foi e sem receber nada, ou agir e fazer alguma coisa. Então, eu decidi negociar com os antigos diretores, né? E negociei a minha rescisão em pagamento de equipamentos. Equipamentos, eles são, apesar de se usado muito tempo, eles se tornam obsoletos, porque é equipamento eletrônico, né? Sim. E com isso, eu peguei 3 equipamentos e decidi empreender, começar no meio da crise, em 2015, né? Eu resolvi começar uma empresa do mesmo segmento. Rapaz, eu fico assim, é, é muito interessante as oportunidades que nos são abertas, e aí é aquilo que você falou. A gente avalia se a gente quer mergulhar na crise que foi apresentada para a gente, ou se a gente entende que a crise é uma oportunidade de crescimento, né? Muito poucas pessoas avaliam, infelizmente, né? Avaliam isso como uma oportunidade de crescimento e desiste da vida, chateia. E às vezes passa ali 10, 15 anos processando a empresa com desgaste emocional, que isso aí você entende mais do que eu, que você né, formado em psicologia e tudo da área, o desgaste emocional que atrasa mais ainda a vida do cidadão. E isso aproveitou de forma prática e rápida dessa situação para Pô, fazer o empreendedorismo andar. pô, mas o que eu vejo é que a crise te leva a sair da zona de conforto. Você tem 2 opções na vida, né? A vida te proporciona oportunidades. Nem sempre a oportunidade elas vêm como você quer. Ela te proporciona oportunidade, você tem que abrir o leque dessas oportunidades e se expandir. Tinha como fazer. A empresa é numa área de tecnologia, né, de desenho, de maquete eletrônica. É um meio de extrema tecnologia, né, atualizada, de ponta. E com isso eu vi que tinha projeção de fazer alguma coisa no meio da crise. Entre ficar sem fazer nada, desempregado no meio da crise, eu não ia procurar emprego e achar aonde. É verdade. E fazer alguma coisa para poder sair desse momento e evoluir com seus esforços, sabendo que vai ter dificuldade. Então você tem essa opção. Não senta e chore, levante e sair do lugar e fazer alguma coisa. Nem sempre precisa de recurso, porque o recurso você vai correr atrás dele. Sim, Mas você precisa ter força de vontade para isso. E essa força de vontade e determinação vai te levar a sair de onde você está para te levar até onde você quer. Então, o que eu entendi nesse período? Entendi que, como você disse, eu poderia entrar na justiça e ficar numa briga interminável, que eu verdade. não sei quando iria receber, ou fazer alguma coisa. Mas então foi melhor eu fazer alguma coisa que hoje, para mim, tá dando os meus resultados. Não aquilo que eu quero ainda, mas aquilo que nós nos propomos a fazer e que hoje alcançou, e sempre o objetivo de vida é: nada que você faz, você tem que ter como premissa para você. Exato. Tem que servir como ponte, né, e destino para outras pessoas. Nunca termina na gente, né? É só Não. o caminho. E como é que é o nome da empresa? É a Prime, Prime. as Built 3D Serviço Topografia Limitada. Ah, legal. Não é uma topografia convencional, né? Topografia tecnológica, que a gente trabalha mais na área industrial. Entendi. Só atende vários segmentos, várias cidades diferentes ou só na área de Macaé mesmo? Não, várias cidades diferentes. Na área de Macaé, mais as plataformas, que é Sim. offshore, e agora os trabalhos de refinarias, Ah, legal. de agora o outro nicho que nós abrimos, que é os voos de drone com Smart City, que é cidade inteligente, a gente faz a maquete eletrônica da cidade, Pô, né? legal. Faz a maquete eletrônica da cidade, fizemos até alguns projetos piloto aqui em Macaé e fizemos em Petrópolis para o governo, onde teve eles estavam com um projeto de dar título de posse, né, das terras, então eles queriam ter uma planta física que nós emitimos também, que é a planta eletrônica e física, das áreas loteadas para poder dar o título de posse da terra. Então nós fomos lá, fizemos o levantamento, demos toda a documentação física e eletrônica, demarcando toda a área para que eles pudessem dali emitir uma escritura e dar o título de posse para essas famílias que lá estavam. Pô, bem legal. Um trabalho bem minucioso, É, né? É específico. é. E eu vi aqui também que o senhor é escritor, né?
escreveu 3 livros destacados aqui, né, que eu botei aqui destacados, que é O Sentimento de Culpa e Graça de Cristo, Inimigos do Perdão e Ética na Perspectiva Filosófica Cristã. Tô certo? Entre Isso. outros aí que o senhor falou que escreveu, e alguns possivelmente estão a caminho. O escritor nunca para de escrever, né? Para não. O último eu E estou escrevendo a minha biografia, né? Essa vai legal. ser muito bacana. E eu vejo aqui que, pelo menos os 2 primeiros, né, que a gente citou aqui, eles focam muito na questão do perdão, ou se perdoar, ou algo do tipo. Eu não li ainda, né, que eu Uhum. peguei os nomes agora. Mas é uma pergunta que me gerou curiosidade quando eu vi o nome dos livros. Só acha que o perdão é a falta de perdão, ou a falta de perdoar, ou a falta de deixar algo para trás e começar de novo, como foi o caso aí da situação do trâmite da empresa, né? Sei que não tem muito a ver com perdão, mas praticamente tem, Tem, né? tem. Você decidir não levar para frente uma questão judicial e viver a vida com o que lhe sobrou, né? Isso pode atrapalhar a desenvoltura de um ser humano, tanto no meio empreendedor quanto no meio pessoal. Não tenha dúvida. Até porque eu acredito muito na lei da semeadura, né? A semeadura é opcional, a colheita é obrigatória. Obrigatório. Na mesma proporção, eu digo que o perdão, ele não é opcional. A convivência pode até ser. Você pode optar em conviver ou não conviver. Mas perdoar uma obrigação, conviver uma opção. Por que que esses títulos são voltados ao perdão? Você sabe que todas as obras, na sua maioria, elas são produzidas a partir das suas próprias experiências. Eu sempre digo que Freud, ele é o pai tido como um dos pais da psicologia e da psicanálise, Sim. porque ele foi a partir das suas crises, né? Dos seus conflitos com o seu pai, dos seus tempos de crise. Ele nunca teve um bom relacionamento com o pai. Para quem estuda a biografia de Freud, Freud ficava uma semana, 2 sem tomar banho, trancado no banheiro, mas Mesmo. sem banho. Ele teve muitas crises que nisso suscitou nele a vontade de ver, será que só eu que sou assim? Então ele começou a pesquisar e daí surgiu várias obras, vários segmentos aí que deu para a gente entender um pouco essa dimensão que é a questão humana, da psique humana. E esses livros surgiram foi justamente disso. Eu não conseguia me perdoar pela morte do meu pai. Ah, Os interessante. meus conflitos foi muito grande, né? No livro Sentimento de Culpa e a Graça de Cristo, de Jesus Cristo, eu abordo isso logo nas primeiras páginas, né? Porque a partir de que surgiu? Primeiro veio o perdão por causa do conflito, né? Eu não conseguia, que eu também não tive um bom relacionamento com meu pai, devido à família disfuncional, meus pais se separaram e com isso hoje nós fomos parar no orfanato, eu, meus irmãos, enfim, nós tivemos assim uma infância muito complexa, muito dura. E eu não conseguia manter esse relacionamento com meu pai. Com isso eu nutri muita mágoa. E nisso de nutrir muita mágoa, você sabe que amor e ódio é uma linha Fina, né? fina, paralela, né? Verdade. Parece que elas nunca se encontram, mas andam lado a lado. Então tramita muito entre um e o outro. E com isso eu descobri que eu amava meu pai e que, na verdade, eu não sabia como expressar isso pela revolta que tinha. Foi quando meu pai veio a falecer, e quando ele faleceu, o meu primeiro questionamento, quando eu fui visitá-lo no hospital lá do HPM, HPM não, é o São João Batista, que o HPM não existia na época, Sim. São João Batista em Macaé, ele estava na pedra, e eu caí no chão e gritei, por que que o senhor não me deu tempo de dizer que eu lhe amava? Então lá vai um conselho para todos aí, quando diz que trava, trava, bloqueia. E quando você libera perdão, isso desbloqueia a tua vida, desbloqueia tua alma, desbloqueia teu coração e você vive melhor, porque isso, a falta de perdão adoece. Entendi. E falo isso com propriedade, adoece. E aí, consequentemente, veio o segundo livro. Eu falei primeiro do perdão, que eu tinha dificuldade, o segundo livro foi o sentimento de culpa e a graça de Cristo Jesus, foi justamente pela culpa que eu carregava. Quando eu liberei o perdão, eu consegui falar sobre a culpa com facilidade. E a partir dessa culpa eu vi quem me ajudou a dar norte e destino na minha vida, porque até então
nada andava quando eu andava carregado de rancor, de ódio e não na liberalidade do perdão. Perfeito. Então, há a possibilidade, que a gente sabe que tem muita gente aí que carrega esse mesmo tipo de dificuldade. Então, há a possibilidade de, mesmo num caso de morte da pessoa no qual você teve esse problema, há a possibilidade de você se sentir curado. Isso é o que o senhor Não está tenha passando. dúvida, não tenha dúvida. E qual seria, existe um trâmite, um processo para isso? Ou é simplesmente se sentir perdoado? Nós sempre buscamos fora aquilo que está dentro de nós. Todo ser humano, Maia, ele tem dificuldade. Qual é a dificuldade que nós temos em um consultório, no insight? A dificuldade é fazer o ser humano olhar para si. Se você reparar bem, toda a raça humana ela tem a deficiência de olhar sempre no outro defeito que existe nela, embora ela não reconheça. Você repara que às vezes a convivência com alguém demonstra algo. Exemplo, a pessoa nunca te viu, não trocou uma palavra com você, mas não foi com a tua cara pelo teu jeito de ser. É, O que será que incomodou ela e despertou a atenção de uma aversão, de uma antipatia em vez de uma empatia em relação a outra pessoa? Na verdade, é porque ela viu algo na outra pessoa que faz lembrar quem ela é. E quando eu vejo algo que me faz lembrar quem eu sou, isso eu odeio. tem muito mais a ver Tem mais, com quem está exatamente. sentindo do que com quem tá, do que com a pessoa direcionada. Tudo que as pessoas falam sobre você ou de você diz mais sobre ela do que o que ela está falando sobre você. Então, a pessoa é como se fosse o reflexo do espelho, né? Você não quer se olhar. E qual é a dificuldade que nós temos no âmbito do consultório? É fazer o ser humano olhar para dentro de si. Ninguém gosta de olhar para dentro de si, porque ele pode encontrar coisas que ele não vai se agradar. É. Então, quando ele chega a olhar para o outro, quando ele que algo que cria a antipatia, a aversão, é porque ele viu algo no outro que lembra ele, faz ele olhar para dentro dele, e tudo que ele não quer é olhar para ele. Então nós precisamos, como que eu vou fazer? Como que é, qual é o conselho? Se há um passo, um caminho. Primeiro eu vou dizer, já vou fazer o merchan. Leia os meus livros. Claro. Nada melhor do que ver quem passou pela situação e resolveu. Isso aí. Depois... E inclusive tá aqui, ó. Aqui, ó. Um dos livros já tá até aqui, ó. Aqui, ó. Dá pra Para puxar ser esse, ó. sorteado, né? Tá É, presente o pastor, podcast. inclusive, falou que vai sortear ele aqui, né? Eu falo pastor, mas como Vai é. sortear? Ele Vai falou para a melhor que vai pergunta, é para sortear. vocês, vou deixar aí para vocês sortearem, para vocês avaliarem a melhor pergunta, a participação, como vocês parametrizarem, e daí para o pessoal vir pegar, divulgar. Muito Fácil, bom, mas eu aí, mas Marcelo, vai sortear, mas o pessoal se inscreveu no canal. Não, então, isso aí. Opa, aí! Boa. Celso falou uma coisa certa. Você que tá aí assistindo até agora, eu sei que você esqueceu de curtir o canal. Você não curtiu, não se inscreveu. Você não se inscreveu e não ativou o sininho. Alguns devem ter se inscritos, né? Que já estão assistindo. E você, se você não fez isso, já faça isso. Ah, por quê, Maia? Só para ficar bonitinho minha curtida? Não. Quando você faz isso, o YouTube entende que o vídeo é relevante e ele entrega para mais pessoas. E aí uma mensagem como essa, um ensinamento como esse, pode ajudar e finalizar em outras pessoas que possivelmente estão desistindo até de caminhar porque não entenderam como se perdoar e perdoar alguém. E aqui, interessante. E ó, vou falar, livro top, hein? Capinha até, ó, capinha dupla aqui, tô vendo já daqui, não vou nem abrir para não atrapalhar o sentido de estar lacrado. Mas top. Isso aqui é o quê? É de Isso bolso? é mais para ler, foi a gráfica me presenteou legal. para fazer anotações, ainda e bem. fazendo anotações. Vai vir com livrinho de anotações aqui, ó. Top. E desses livros que o senhor escreveu, qual é o que o senhor acha que mais impactou pessoas? Eu sei que é difícil saber isso em terceiros, mas o senhor deve estar tendo feedback de alguns, né? Eu acho que os dois, né? Eu acho que o perdão e o sentimento de culpa está mais latente e abrangente. É, né? E muito mais real, né? Nas pessoas, no dia a dia. Inclusive, agora foi uma amiga que foi embora para Portugal, ela é palestrante, e ela levou 100 livros desse aí, levou 80 do perdão. E aí disse que saiu lá todos, na Inglaterra, em Portugal e na Itália, onde ela palestrou, e o que ela identificou lá e me pediu mais sobre o perdão, que lá a dificuldade de perdoar é grande. Aí ela pediu para que se tivesse mais para mandar para lá, para ter. Então, assim,
Acredito que os dois estão no mesmo parâmetro aí por ser muito real, né? Na Sim, vivência sim. do dia a dia do ser humano. Eu acredito piamente nisso, que o perdão realmente é das maiores travas do ser humano em todos os sentidos, e o cara fica bloqueado, a pessoa fica bloqueada a prosseguir, né, a crescer. Eu até escrevi um livro, tá, para ser ainda, para ir para gráfica ainda, que eu foquei muito nesse ponto, porque eu sei que tem muita gente que se trava nisso, né? O perdão é complicado. É, É que é complicado, mas aquilo que o senhor falou, tem que olhar para dentro de si e não é exatamente. agradável. Eu queria concluir, né? Aham. Então, o caminho da brincadeira à parte, leia o meu Sim, livro, sim. é o caminho olhar para dentro de si. O que é mais viável? Qual benefício está tendo para a tua vida você não liberar o perdão? Eu não falo de âmbito de religiosidade, de crença. Eu falo de viver Sim. uma vida plena, uma vida em paz, tranquila. Porque não perdoar, Maia, eu digo que é você tomar um copo de veneno todo dia esperando que o outro morra. Pois é. E aí um duplo resultado, né? Você se libera e libera a pessoa para prosperar de forma, né, geral na vida Não dela. tenha dúvida. Mas, a princípio, olhe para dentro de você, reflita e veja se vale a pena. Agora, a convivência, eu digo sempre que é uma opção. É uma Sim. opção porque depende muito mais, aí sim depende muito mais do outro do que de você. É, claro. É, você decidiu perdoar, agora que a pessoa decide, aí é problema dela. Exatamente. Muito interessante. Ah, é bom falar também que vai ter um sorteio, mas quem quiser os livros, as redes sociais do Pastor Vandes vai estar na Sim, descrição. vamos colocar nas redes sociais, vai estar escrito aqui, deixa eu olhar aqui, aqui, ó, aqui nas descrições aqui embaixo. Isso. E aí você vai ver aqui, você entra em contato com o pastor Wanderson, apóstolo Wanderson, professor Wanderson, com todos os três ele já atende. Né? E, e assim, isso somou também a nível de. Quando eu digo isso, eu digo todo o conteúdo que o senhor estudou a nível de teologia. Teologia talvez também soma, né? Mas neurolinguística, psicanalítica, essa área ajuda no empreendedorismo também? Oi, como ajuda? Porque você acaba entendendo como influenciar não é nem como influenciar, é como entrar dentro do que a pessoa quer, né? O sentimento dela. Exatamente. Outra, você vai lidar com pessoas em vários âmbitos. Sim, Para fechar negócio, você vai fazer uma linguagem corporal tranquilamente. Você vai entender como o negócio está fluindo, como fluindo em determinadas reuniões. Não tenha dúvida que isso te ajuda a se entender primeiramente, para depois você entender evidentemente o outro, bem como os negócios que você vai seguir. Até porque você lida com seres humanos na sim, empresa. Hoje a minha empresa tem aproximadamente 32 colaboradores e você lida com gente, você tem que mantê-la motivada todos os dias. Nem sempre as pessoas têm uma vida fora da empresa. Elas têm uma vida fora da empresa. E com isso, eu toda manhã eu tenho o BDP, né, que é Bom Dia Prime. Então, eu preciso, toda manhã eu dou uma palavra e depois nós tramitamos todo o processo do dia, o que tem, o que não tem, de quem está embarcado, de quem não está, e assim sucessivamente. Então, nisso, toda manhã, você motiva as pessoas a chegarem e a dar o seu melhor, sabendo que nessa vida que eles têm fora da empresa, eles passam dificuldades, sim. eles têm problemas, que às vezes esses problemas são, evidente, repassado, trago para o ambiente da empresa, onde ele vai impedi-lo de desenvolver, desempenhar suas funções como deveria desempenhar. Como lá nós trabalhamos com medições milimétricas, evidentemente a concentração tem que ser total. Não pode errar. Exatamente. Errou, você compromete toda uma estrutura. Já pensou comprometer uma plataforma, um gasoduto desse? Nossa. Então, imagina o que pode acarretar. Então, você, se te ajuda, pô, te ajuda a entender o ser humano, te ajuda a compreender. E voltando um pouquinho um pouquinho, para empreender, você tem que ter disposição, força de vontade e conhecer a si mesmo, porque você tem que conhecer os seus limites e quem está do teu lado. Eu, no começo da empresa, do empreendedorismo, para quem nos ouve, para quem nos vê, nos assiste, tem vontade, eu tenho vontade,
Mas só com vontade você não faz o negócio acontecer. Exato. Eu cheguei em determinado momento, foram 2 anos de muita dificuldade. 2 anos na empresa, no empreendedorismo, que ele chegou ao ponto que eu pensei em desanimar. Falei, opa, não vai dar. Foram 2 anos difíceis e muito complicado, porque eu não tinha retorno. Eu tive que ir deixar penhorar a minha casa, com o aval da minha esposa, penhorar a minha casa para poder fazer um aporte na empresa para ela se sustentar. E o meu sócio, eu tenho o que eu chamei, né? Foi o meu sócio que eu chamei para empreender comigo. A área técnica com ele, né? Porque a área de engenharia e dos projetos é ele que entende. A minha praia é mais administrativa, financeira. Sim. Aí ele que chamei ele para vir, ele também estava desmotivado com a área, ele veio. E aí ele teve que ficar nesse ao longo de quase 1 ano e meio fazendo Uber para se manter, pô, e trabalhando. Trabalhava de dia, saía e ia fazer Uber. E eu, no meus viés, trabalhava durante o dia e à noite virava dando aula e mais aula. Tem que Pegava fazer uma aula acontecer. atrás da outra para fazer acontecer. Porque senão, não é só, hoje é muito fácil olhar o seu êxodo, ou seja, o sucesso em algum segmento que você se propõe a empreender, mas não vê o processo. Olha o processo que você passou e ter pessoas do seu lado que te apoiem, que te motivam. Minha esposa nunca me desmotivou. Além de ter aberto a porta, que me deu várias graduações, quando poderia ter parado, poderia ter trancado, poderia ter feito N coisas, ela não se importou. E lá não é demérito isso para ninguém, nem é demérito limpar chão ou trabalhar de faxineiro, não é demérito nenhum. Todo trabalho é digno e é honroso. Eu estou dizendo para aquilo que ela se propôs a fazer e por que foi. Porque senão ou eu tinha que parar, ou a gente tinha que dar jeito de comer, das duas uma. Então ela foi trabalhar para poder acumular funções, para poder sustentar a casa e, logicamente, manter a minha faculdade, porque foi isso que abriu a porta de emprego, aonde as outras graduações vieram para que eu pudesse ser um empreendedor hoje, poder tirar ela do emprego para deixá-la em casa e mesmo assim não fica parada, ela administra a faculdade. Então, Normalmente em casa trabalha mais do que na rua, muito né? Porque a mais, muito responsabilidade mais. é gigante. Eu fico, assim, feliz também, né? Quando a gente vê casais que trabalham juntos, que somam, né? A importância, né? Claro que isso seria algo a se explicar, uma mulher explicaria com muito mais facilidade, mas o papel de uma mulher na família é essencial também, né? E eu lembro quando a minha esposa, passei um tempo desempregado também, né? Que na época eu ainda trabalhava para algumas empresas. E a minha esposa trabalhava, né? E assim, pouco tempo de casado. E eu ficava em casa. Eu não tava com emprego na época. Eu fiquei pensando, caramba, e agora? Eu que vou ter que cozinhar. Até comentei isso aqui já no podcast. E eu não Vou tinha noção de cozinhar, cozinhar nem nada. Eu meu falei, Deus. a minha esposa, "Pô, pelo menos adianta o almoço, né? E aí eu fazia, eu lembro como hoje, o primeiro arroz que eu fiz, que ela chegou, viu aquele fumaceiro saindo da coisa. Ela, o arroz, aí eu falei, caramba, esqueci. Aí Arroz defumado? o arroz queimou, ficou pretinho e sem sal. Ela, pra me agradar, ainda comeu ainda o arroz, assim, a parte de cima, mas ela, e o sal? Eu falei, esqueci do sal. Então, assim, são procedimentos que a gente até brinca assim, mas são fases da vida que é parte do processo, né? Inclusive, o apóstolo Elias falou sobre isso ontem no culto, que às vezes as pessoas querem entender logo o propósito, mas não querem respeitar o processo é dolorido, realmente. E Dolorido. o papel de uma mulher no casamento, na vida, na vida do casal, para somar para isso, é essencial. Que se não tiver isso, acredito que hoje nós não estaríamos com a empresa aberta. Sem sombra de dúvida. Eu também costumo dizer que não pode ser uma regra geral, porque às vezes, né, a esposa não entendeu ainda. Às vezes não é contra, não consegue apoiar porque não viu o que a gente já viu, né? A nível de fé, né? Acredita quem acredita, quem não acredita, tudo bem. Mas às vezes Deus mostra algo para a esposa que não mostra para o marido, né? Pode acontecer dessa forma. Claro. E quem tem que levar à frente e comunicar e acreditar, às vezes é a esposa, se for o caso. E vice-versa. O que a gente não pode é desprezar também a fé do cônjuge se não estiver no mesmo nível, porque às vezes não acontece mesmo, da pessoa não saber. Acontece muito.
Mas por isso que eu digo, qualquer decisão tem que ser compartilhada. Sim, sim. Quando ela é compartilhada, evidentemente que há um consenso, né? Independente de credo, fé, religião, eu acho que há um consenso e Sim. nesse consenso eu acredito que há o apoio mútuo para dizer, não, você errou, você pô, não deu certo porque você não me ouviu. Não vai ter isso porque houve um sentar antes, um dialogar antes para que pudesse dar o passo seguinte. Exatamente. E agora indo para o lado mais teológico e de fé, né? A fé soma, pastor, sobre empreendedorismo, sobre crescimento como casal. Eu sei que é uma pergunta bem lógica, né? Mas é bom ouvir do senhor de forma mais. Para nós, eu posso responder isso cientificamente, posso responder isso teologicamente ou pessoalmente, Então particularmente. responde nos 3 níveis, 4 que o senhor quiser aí. Eu te digo com propriedade que cientificamente isso é comprovado, né? Que a fé tem mudado a vida de pessoas, a fé tem curado, a fé tem transformado pessoas que, pesquisa bem recente, pessoas que estavam no estágio terminal de câncer. Quando conheceu, não uma religião, não digo isso, uma fé genuína, eles conseguiram reverter. Não é uma regra, mas se a fé muda, é só pesquisar cientificamente e vai dizer. E eu sempre digo que onde a fé chega, a ciência se cala. Porque anda fora do padrão, né? Anda fora do natural. Não tem como. Aonde ela chega, a ciência se cala. E se eu for falar aí a nível empreendedorismo, como não usar a fé? Você está entrando em algo que você não sabe se vai dar certo, você não está vendo nada projetado. Se isso não for fé, é o quê? Realmente, empreendedorismo deveria ter o nome fé incluído no nome, né? Porque realmente é acreditar no que você ainda não viu. Exatamente. Eu nunca parei para pensar nesse sentido. Tem uma frase que eu carrego comigo, que eu falo e eles repetem muito isso lá, para quem vive no meu convívio, né? Uhum. Eu sempre digo, vale a pena você dar tudo por um sonho que só você vê. É verdade. Ainda que seja só você que vê, mas você sabe que vai chegar. Só você tá vendo, ninguém tá vendo. E quem não tá vendo com você falando, vão dizer que você é louco. Eu lembro-me que quando eu comecei a trajetória teológica, né? Que eu fiz 3 bacharéis em teologia, o mestrado e o doutorado. Um dos bacharéis eu fiz nos Estados Unidos. E aí, por extensão, né? E aí você observa, quando eu estava fazendo o médio, o básico, o médio em teologia, que é onde veio aguçando a vontade de estudar, eu disse para os meus convívios que eu ia abrir uma faculdade teológica e muitos riram de mim. Falou, tu é doido? Você vai conseguir fazer o quê? Falei, vou. E eu estava fazendo o médio e o básico e o médio, né? Fiz o básico, que é 1 ano, depois fiz o médio, que é 2 anos, 2 anos e meio. Muitos riram de mim. E quando eu terminei os 2 bacharéis, eu falei, agora eu vou montar. Comecei a escrever o material, mas o material não deu tempo de ficar pronto. Nós fizemos uma parceria com o ICP, Instituto Cristão de Pesquisa, trouxemos ele, formei uma turma em bacharel, e aí depois que formei a turma em bacharel, caiu a lei que dava para fazer a convalidação, que eu tinha uma parceria com a Universidade Metodista. Sim. O pessoal estudava 3 anos comigo lá, e 1 ano fazia convalidação, que agregava e daria o curso superior. Então essa lei caiu, por isso que eu parei com o bacharel em teologia. Entendi. A lei caiu, porque ficou oneroso demais para não. Então, formamos a primeira turma com graduação superior, né? A primeira turma de bacharel, e aí então eu decidi, depois de formar essa turma, montamos a nossa faculdade, que no início era a Faculdade Teológica Shalom, e por abranger isso de maneira mais abrangente, eu mudei e botei para Centro de Estudos Shalom, porque tem outros cursos que é além da teologia, tem a psicanálise, né? E assim sucessivamente. Então hoje quem quiser fazer uma faculdade teológica também pode entrar em contato com o senhor através dos links de baixo ali e fazer sua matrícula. Sim, pode sim. Tá? Isso aí. Então, assim, quando se olha para isso, é você olhar que você acreditar é um tipo de fé.
Sim. Você vai ter fé, ainda que ninguém acredite, ainda que ninguém veja. E todos hoje veem, hoje tá, às vezes eu vejo os comentários, vejo as publicações sobre, no meio mesmo lá, as referências de faculdade teológica, a referência de estudo que hoje nós temos em Macaé. Ou seja, então viramos uma referência com aquilo que ninguém acreditava e ninguém via, mas eu via. E lá no começo ainda. Então, o empreendedorismo, primeiro ele nasce dentro de você, né? Sim. Nasce dentro de você. E empreender, a partir desse nascer dentro de você, isso te consome. Se você não realiza, isso te consome. Verdade. Então, você vai com a sua vontade, com a sua força, mas também vai com estratégia. E essa estratégia é entender o fator tempo. Que tudo acontece em um tempo determinado. E você tem que entender esse fator tempo, que é o tempo, que é a lei da semeadura, né? Você prepara a terra, você joga a semente e espera o tempo dessa semente florescer. Não queira burlar esse processo. Então, empreendedorismo é isso. É você saber, primeiro, dar tudo por um sonho que só você vê. Está dentro de você. E ninguém é obrigado a acreditar naquilo que você está colocando. Verdade. Você que tem que A gente acreditar. comentou agora, né? É mais ou menos, basicamente é isso. E assim, você falou, empreendedorismo nasce dentro de você. E aonde tem pessoas que não se identificam e acham que não tem desenvoltura para isso. É um processo treinável ou não? Claro que é. É, né? O ser humano é perfeitamente adaptável A tudo, né? a tudo. Ele é adaptável. Você pode reparar que você sai daqui para o sul, muito frio. Mas se você passar lá 15 dias, Já você se acostuma. adapta, se acostuma. É verdade. Quando você retornar, você vai sentir a diferença do clima. Por quê? Seu corpo se adaptou. A mente também é cauterizada. Ela é cauterizada. E aí tudo depende do meio. Você tem que romper o ciclo das crenças dominantes ou das crenças limitantes. Você precisa romper esse ciclo. Se você rompe esse ciclo, por quê? Quando eu digo romper o ciclo, na minha família, acredito eu, que hoje tem eu e um primo meu com algumas graduações, um primo advogado. Na família não teve muita cultura de cultura motivacional, de estudo. E esse ciclo de crença dominante, de crença limitante, ele precisou ser quebrado e precisa ser quebrado em você, em mim. Ou seja, quando você quebra isso em você, você consegue romper e dar sequência. Como você vai dar sequência? Não porque você tinha aptidão, por força de vontade. Acabamos de falar no início que a inteligência está mais atrelada ao esforço do que Sim. propriamente à inteligência. Então, o sucesso, ele está atrelado ao teu esforço. Tudo depende do quanto você quer, do quanto você, de fato, acredita nisso, ou você espera projetar isso com base em opiniões alheias. Não vai. Se essas opiniões conseguem te colocar dúvida, se essas opiniões conseguem, não é opinião, quando tem opiniões que são construtivas, mas tem opiniões que são destrutivas. E aí cabe cada um assimilar e absorver isso de alguma forma, para que ele Sim. possa romper e quebrar esse ciclo, quebrar isso aí. Porque aí você consegue, de fato, se adaptar naquilo que você se propôs a fazer. Nenhum ser humano nasce sabendo tudo. É verdade. Você se adapta. Então, é crescer. Ó, criança cresce ouvindo sempre o não. E esse não, às vezes, te bloqueia. Verdade. Às Tudo é vezes, negativo. às vezes até alguma coisa de infância, na escola, acaba bloqueando para a história toda. Bloqueia. Uma apresentação em público. Você pode reparar que a maioria que tem dificuldade de falar em público, ela passou por algum trauma, seja numa apresentação escolar, seja com bullying, e assim sucessivamente. Então, ela já cresce de fato com um não atrelado. Não pode isso, não faz aquilo. Mas não ensina o porquê não pode, por que não fazer. Exatamente. Essa é a questão. E isso vai construindo, inevitavelmente, as crenças limitantes. E aí você precisa romper isso. Como que vai romper? Não é os outros que vão te ajudar. Você tem que determinar isso dentro de você. Ah, mas eu não consigo. Não, o primeiro pensamento que você tem que mudar é isso. Na terapia você ensina, poxa, qual o meio de você sair de uma depressão? É, evidentemente, transformar pensamentos negativos em positivos. Sempre
processo de substituição. E isso é um exercício constante. Ressignificando. E aí, dando significado. Quando você vem na sua cabeça, poxa, eu não vou conseguir isso. Não, eu vou conseguir, pô. Quem disse que eu não vou? Por que que eu não vou? Em vez de dizer eu não vou como afirmação, se questione o porquê não. A partir do momento que você se desafia, isso vai te levar obrigatoriamente a sair do lugar que você está. Você precisa se desafiar. Eu sou um desafio constante, né? O segredo de se fazer perguntas o tempo O todo. tempo todo, o tempo todo. Você precisa, por que não? Eu me incomodei dentre essas graduações, a única graduação. Eu estava ali conversando com a minha esposa e acredito que nós até esquecemos, são 14 no total. E aí teve uma que eu parei no meio do caminho, foi por conta de crise financeira, um momento difícil que a minha sanidade mental parecia que ia sucumbir. E aí eu parei no meio do caminho, né? Eu fiquei uns 6, 7 meses, um ano, com ela parada. Depois eu olhei assim, do nada eu estou mexendo nos meus arquivos, olhei, por que que eu parei isso aqui? Eu falei, não, foi a medicina psicossomática. Eu falei, não, tá errado, por que que eu parei? Liguei para a faculdade, reabri, era pós, eu reabri e falei, quero concluir, o que que eu estou devendo? Está devendo isso e isso. Eu acertei e falei, quando vai começar a nova turma? No dia eu fui e voltei, porque o assunto inacabado, ele vai te incomodar e vai te perseguir para o resto da sua vida. E se você deixa um assunto inacabado pelo meio do caminho, você nunca mais conseguirá concluir nenhum. Porque fica procrastinando algo que tinha que ter sido terminado. Exatamente. Esse negócio de dizer não e causar uma impressão negativa o tempo todo sem uma explicação é algo também que realmente acontece no dia a dia da gente, né? Esse dia, a minha esposa estava falando, a minha filha tá trabalhando comigo aqui, como vocês estão vendo, né? Tira foto aqui e tal, se envolve, porque ela queria se envolver em alguma coisa. E aí ela recebeu o primeiro salário dela com o mês, aí ficou empolgada, aquela coisa de primeiro salário. Ela falou assim: eu quero comprar isso, quero comprar aquilo. Só que ela falou com a mãe dela primeiro. Queria comprar lá um shampoo que ela não. Que eu não conheço de shampoo, né? Então é ela que sabe o nome lá. E aí a mãe falou assim: não, você não vai comprar esse shampoo e tal. Aí ela veio zangada comigo: pai, eu recebi meu dinheiro e não comprei. E minha mãe disse que não pode comprar o shampoo. Aí eu falei: filha, tudo bem, ela deve ter um motivo. Aí perguntei a ela, falei: filha, por que. Ah, não, porque esse shampoo faz mal pra ela, vai estragar o cabelo dela, eu conheço e tal, não tem. Aí eu expliquei: filha, olha só, ela quer o melhor pra você. E ela só não deixou você comprar porque pode estragar o seu cabelo. E ela já ouviu falar desse shampoo. Aí ela: ah, tá, mas ela não me explicou isso. Quer dizer, ela ficou mais tranquila. Então, às vezes, realmente, um não sem um segmento, ele pode realmente atrapalhar a desenvoltura até de ser humanos adultos e crianças também. Tudo na vida precisa ser embasado do porquê, ó. Sim. Não basta somente dizer não pode. Por que não pode? É muito mais simples de se absorver, entender, obedecer e seguir. Pô, ainda agora entendi. E é uma coisa que a maioria aprendeu talvez um pouco errado, né? Às vezes a gente foi treinado dizendo, não, você ficar perguntando por quê é como se estivesse respondendo. Não é, né? Não é uma falta de respeito. O fazer perguntas é você querer aprender, você querer desenvolver. E é tão interessante que eu vejo isso no meu filho. Meu filho tem 6 anos, né? E todos sabem que a personalidade, Nossa, eu tenho uma de a 6 também, formação da 7. personalidade da criança, né? Inicia-se dos 3 até os 6. Sim. Dos 3 até os 6, 7 anos é a formação da personalidade do caráter. E é interessante que meu filho está nessa fase, né? Tudo é por quê? Mas por que não, mãe? Não, você não vai colocar essa roupa, Nicolas. Mas por que não? Ele quer saber o porquê. Eles Por são que não? Aí a minha argumentativos. esposa às vezes fala, por que não? Mas por que não, mãe? Só me explica, você não deixa eu falar. E é essa fase mesmo do porquê não. E é justamente, você pode restringir. Eu sou muito adepto de uma frase de Freud, né? Que ele diz, dá-me uma criança hoje e farei dela o que quiser amanhã. É justamente nesse sentido que tem que se explicar o porquê. É sentar, ainda que ache que ela não está entendendo, mas subconsciente ou pré-consciente, Aguarda. ele está isso aí, guardando. Eu falo isso muito com a minha esposa. Eu gosto de conversar com as minhas filhas como se estivesse conversando com adultos mesmo. Claro, na linguagem deles, né? Eu tenho uma de 6, 7 anos também, converso com ela na linguagem dela, mas assim, entendendo total explicação, ainda como o senhor falou, ainda que ela não assimile por completo, mas vai ficar lá no subconsciente. Fica, pode ter certeza que fica. E dando continuidade, eu tô com algumas perguntas aqui
do Instagram e tal. Eu dei uma reformulada, que algumas perguntas foram assim, eu acredito que eu tentei traduzir da melhor forma, mas algumas perguntas não ficaram muito claras, mas a maioria é nível teológico, né? Então, assim, botaram aqui, segundo estudo da teologia, não sei se é um assunto específico da escatologia ou se engloba junto, né? Existe vida após a morte e como que é esse trâmite? Só pergunta aqui. Não tenha dúvida. É, Se eu acreditar que não existe vida após a morte, primeiro, o que é a morte? A morte não é um castigo para a criação, a morte é consequência de uma escolha. A morte não era nem para existir, ela é uma intrusa na criação, logo por esses questionamentos. E não tenha dúvida, a verdadeira vida ela começa após a morte. Morte do corpo físico, morte dessa vida que nós vivemos, que é herdada, oriunda lá do jardim ainda. Eu sempre digo que o ambiente, e aí eu faço um parâmetro entre empreendedorismo, tá, e a teologia. que sempre tem Tem. como parametrizar, né? Não tem jeito. Eu digo que não é o ambiente que te faz, mas você faz o ambiente. Você pode ter tudo e ser um fracassado, e pode não ter nada e ser um sucesso. Exato. Aí eu faço o parâmetro. Adão estava no paraíso. Tinha tudo. Pecou. Caiu, que originou a morte a toda a raça humana. Jesus venceu no deserto. Ou seja, Adão tinha tudo e fracassou. Então, nem sempre o tudo que nós parecemos ter, isso não faz o ambiente, isso não faz você. Mas você faz o que está na sua mão. Você faz o ambiente. Pode ser contraditório, pode ser ruim, pode ser difícil, mas pode ser um paraíso. Mas também pode ser um deserto, onde você não tem nada, mas você tem tudo. Perfeitamente. Então agora vamos para perguntas aqui, continuando nas perguntas, né? Novos céus e nova terra, onde que vai ser esse céu? Vai ser realmente no céu que a gente fala que vai lá para o céu? Ou o céu vai ser aqui na terra? Você consegue deixar isso mais claro para a gente? Uau, pergunta simplesmente fenomenal. Eu sempre digo que, primeiramente, eu desafio o impacto, né? Uhum. E o impacto eu vou por aquilo que escutei a vida toda, eu vou por aquilo que eu leio. E dentro desse parâmetro, nós observamos que uma coisa é você ir pelo que você aprendeu com 20 anos de crente, 30 anos de crente, até 10 anos. Sua mente está cauterizada por aquilo que você ouviu a vida toda. Aí eu desafio qualquer um a me mostrar na Bíblia onde é que está escrito que nós vamos para o céu. Me mostre e eu vou estar muito apto, porque eu não sou o dono da verdade, dizer, poxa, eu errei. Mas até hoje, ainda não encontrei onde está. Você vai para o céu. Nós vamos para Nova Jerusalém, mas essa Nova Jerusalém vai vir até nós. Eis a questão e a diferença. Então, eu posso mostrar inúmeros textos na Bíblia que nós governaremos com ele sobre a terra. Aqui. Senão, para que seria? Novo céu e nova terra para quem? Vai formar novas pessoas? Nós vamos virar anjo e ficar voando lá? Como é que vai ser isso? É verdade. Então, é uma forma de você refletir e embasar. Não estou falando de teologia, eu não estou falando de conhecimento, de pauta doutrinária, não estou falando de Calvino, de Armínio, estou falando do que está escrito. E o que está escrito é que nós governaremos com ele sobre a terra. E aí, Apocalipse 21, versículos 1 e 2, se eu não me engano, está dizendo, e vi um novo céu e nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado e o mar já não existe mais. E aí, o versículo 2 vai dizer, e vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. E aí, nesse versículo descarta já céu, terra e mar, né?
Já coloca a Evidente. gente numa nova situação, realmente. Então, lógico, Deus vai destruir a terra? Não, mas vai reformulá-la. Porque Deus, eu sempre digo, porque olha a conotação nossa, Maia, nós sempre olhamos para o fogo como agente de destruição, mas o fogo na Bíblia é um agente de purificação. Então a terra já passou por 2 juízos. Primeiro juízo, água. Segundo juízo, água. Terceiro juízo, fogo. Então o fogo é o agente. Se olhar lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3, se eu não me engano, versículos do 7 até o 9, ou 11, ou 10, está claro lá. Esses céus e essa terra que agora existem estão reservadas para o fogo, porque vai passar por um processo de purificação. Aí o versículo 13 vai dizer: nós que temos a promessa, aguardamos o novo céu e a nova terra. Já em Apocalipse 21 você vai ver que essa nova céu, essa nova terra chegou, tudo está purificado, então agora a nova Jerusalém desce do céu. O que a Bíblia diz é que nós iremos morar na nova Jerusalém, na cidade santa. Nunca foi no céu. Entendi. Vai impactar bastante gente, né? Impacta. Mas É muito natural. aquilo que o senhor falou, né? Gradativamente a gente vai aprendendo novas coisas e não quer dizer que quem ensinou pra gente de forma diferente está errado. É porque é um nível de, né? Não, porque o que te trouxe até aqui, gente, entenda bem uma coisa, a revelação ela é progressiva. Eu disse isso lá, ela é progressiva. No tabernáculo de Moisés tinha uma bacia. Templo de Salomão, para a revelação de Davi, foram 10 bacias. Em Ezequiel era um tanque de 5 metros cúbicos. Em João Batista já era um rio. E em Cristo é a fonte. A revelação é progressiva. É verdade. E isso está lá em Apocalipse. Então, se não foi revelado, é porque você não está preparado. É porque eu não estou preparado. Não é porque Deus não quer. Se Deus se revelar para nós na sua inteireza, e a Bíblia já está ali toda revelada. Só que eu digo sempre, Maia, que Deus é como se ele fizesse um grande quebra-cabeça na Bíblia, né? E você tem que ir montando esse quebra-cabeça. Tem que se encaixando. Tem que se encaixando, porque ela se explica. E ela se explica. Só que o homem é tão apressado, como sempre o ser humano é sempre apressado, como foi lá no jardim, pelo primeiro casal que deveria ser perfeito, e que foi lá por conta do conhecimento. Não, pô, teu pai mentiu. Se você comer dessa fruta, você vai saber mais que ele. O ser humano está querendo saber mais do que Deus sempre. Mais do que Deus sempre. E essa é a questão. Eu tenho que estar aberto às revelações que o Espírito Santo quer colocar. E a Bíblia, você não pode ler ela como um livro comum. Você tem que ler e pedir: Espírito, senta aqui. Ele é o maior intérprete, é o maior professor. E ele vai trazer a clareza. A própria palavra diz que ela é viva. E quando você lê, imbuído pela sua coinonia com o Espírito, isso vai saltando aos teus olhos. A letra vem saltando aos teus olhos. É como não me lembro o nome de quem falou isso, mas alguém falou: você não consegue deitar Deus numa mesa e estudar ele, né? Você tem que vivenciar aquilo paulatinamente, tendo aquela experiência de comunhão com ele, né? É interessante. Outros também fizeram uma analogia: o seguinte, a Bíblia é meio que assim: você tá aqui, né, numa cidade, você olha a cidade panoramicamente, e uma coisa é você sobrevoar a cidade, você olha ela como por inteiro. Caramba, como não imaginava que era assim. É muito mais abrangente, é uma visão holística, né? É a Exatamente. visão holística. Então, acredito que é uma boa comparação. Aqui a última pergunta, direto dos espectadores, né, do Instagram. História de Jó, ela é verídica mesmo ou ela é só tipo uma analogia, né? Algo do tipo? Não, ela é verídica. É verídica mesmo, aconteceu. Literal. Certo. Aí agora tem uma pergunta pessoal. Embora muitos teólogos, né, eles vão discordar. E teologia, é por isso que eu sempre digo que eu não costumo ensinar a teologia. Teologia tem muitas ramificações, linha de pensamentos, formulações, mas as revelações bíblicas, ela é uníssona. Entendi. Ela é uma só e converge e se complementa. Agora tem umas 2 ou 3 perguntas pessoais.
Qual a explicação mais lógica dentro da teologia, dentro, né, do que se estuda, que a gente consegue provar a existência de Deus para quem não acredita na existência dele? Não tem lógica. Não tem lógica. Não se Deus não se explica. prova, Deus se sente. Então, você não consegue provar para alguém, tem que fazer ele sentir, ele tem que Prova de sentir. onde vem o vento. Ah, Você não vê, mas sente. E sabe que ele é real. Assim é Deus. entendi. Duas perguntas. Qual foi a fase mais difícil nesse trajeto todo que o senhor veio de lá para cá, a nível de crescimento, empreendedorismo, de aprendizado, de estudos, igreja, que você também pastoreia, e o momento mais alegre desse tempo todo? São dois pontos marcantes que você puder falar. O momento mais difícil foi o momento exatamente de entender o processo de Deus em nossas vidas, em todos os aspectos. Foi um momento onde eu chorei, onde meus filhos, minha esposa foram literalmente afetados e comprometidos por uma decisão minha e, evidentemente, eles sofreram muito, né? Por tudo que eu decidi empreender, eu chego a me emocionar um pouco de falar, porque eu lembro muito do... Minha família sempre é minha base, né? De todo mundo, né? Quando atinge E, a família, e o momento mais difícil foi o período que eu passei por conta do evangelho, desempregado, muito difícil. É por isso que eu falo sempre que o processo não é para te matar, é para te estruturar. E para você não se tornar o que você não é. Então Deus sempre vai deixar um espinho na sua carne para você se lembrar de quem você era. Eu conto aqui para vários empreendedores aí que veio de baixo e para aqueles que querem ir. Quando eu fui promovido lá para gerente administrativo financeiro da empresa, ainda não era um diretor, mas um gerente. E um dos colaboradores, um belo dia, entrou na minha sala e eu não estava num dia bom, recém-promovido, não estava num dia bacana e eu fui muito arrogante, arrogante literalmente com esse colaborador. Se quer ouvir, eu ouvi-lo. E aí quando ele saiu assim, eu voltei a trabalhar e literalmente, creia você ou não, isso dentro da minha sala, dentro de empreendedorismo, o Espírito falou no meu coração. Sei que cada um professa a sua fé sim. e acredite se quiser. Ele pediu, levante e vá até a sua janela. E eu fui, levantei, fui até a janela, abri a persiana. Abre a persiana, eu abri. E a minha sala, onde fui promovido, e a minha sala bonita, a minha sala dava de cara com um prédio da primeira igreja batista. Mais ou menos 5 ou 6 andares. E aí o Espírito falou comigo, literalmente, está vendo aquele prédio lá? Eu disse sim. O caminho de volta é muito mais rápido do que o caminho de vinda. E isso vai um conselho para os empreendedores que vêm de baixo sempre. Nunca esqueça os humildes começos e não se torne arrogante, porque a queda é bem pior do que a ascensão. Verdade. Sabe por quê? Ele me levou para a janela e para o prédio. Foi o prédio que eu trabalhei, batendo massa e carregando concreto até a 4ª laje. Foi época de sofrimento, de luta. E aí, hoje eu estava ali, numa sala, mas foi naquele prédio, carregando balde de concreto, que eu olhei um pastor batista sentado do outro lado da mesa. E eu disse assim, um dia eu vou sentar do lado de uma mesa dessa. Então, para os empreendedores, independente daquilo que acredita, da fé que professa, nunca despreze os humildes começos. Verdade. E não seja soberbo, egocêntrico, porque o caminho de queda é muito pior e mais rápido do que o caminho da ascensão. E foi assim que o Espírito me tratou, que eu compulsivamente comecei a chorar, saí desesperado depois de orar, pedi 1 milhão de perdão, ele falou, não é para mim que você tem que pedir. E eu saí e fui atrás do colaborador. A mãe do colaborador tinha falecido. Caramba.
Talvez aquele tempo em que eu não ouvi, ele só queria pedir liberação e pedir uma força de um carro para que ele pudesse estar lá, É. entende? Então essas experiências e aí eu falo não como apóstolo, pastor, ou como queira, eu falo como ser humano, falo como empreendedor e falo como alguém que alcançou a ascensão num cargo de chefia e por um momento ele se deixou levar pela vaidade. Talvez você bota desculpa no dia mal, não. Na verdade, isso já está dentro de você. Se você não se policia, você se envaidece e fica soberba. É por isso que Deus disse inicialmente que Deus deixa um espinho na carne, para você entender e sempre lembrar de quem você é. De onde saiu. E também a gente cai em um outro grande ensinamento, né? Que Salomão, me corrija se eu estiver errado, que vocês sabem melhor do que eu, mas que aquele que fala antes de ouvir, né, comete grande erro e passa vergonha, dependendo da tradução, fala outras linguagens. Mas é o fato de falar realmente antes de ouvir por completo, que a gente está falando, a gente pode cometer um grande erro, né? E aí, onde É o que diz, né? O livro, que é o nosso manual, sede prudente no ouvir e tardio no falar. Espetáculo. E é uma pena finalizar um podcast como esse, mas a gente vai finalizar com o tema Pra Cima e Pra Baixo, que é um novo quadro que a gente colocou desde o último episódio. Tá na boca da galera. É, isso aí. E o tema, assim, a gente fala uma palavra, né? Ou por exemplo, Celcinho. E aí o senhor me diz, não, pra cima, não, Aí é pra furada. baixo. E coloca uma palavra Obrigado. e uma palavra que condiz com a situação. Eu tô falando que aí é furada, vocês vão me colocar no programa. É isso que eu tô dizendo. Eu pensei que o Celcinho que era furado era pra baixo. Rapaz, que isso. Celcinho é excelente. Não, Não, mas é só um- fugitivo também, mas Mas chegou lá, firme, no final. Vamos. São só palavras sem comprometimento, leve. Não, mas vamos lá. São 5 palavrinhas básicas pra gente falar do tema, pra cima e pra baixo. E o senhor diz uma palavra que qualifique com isso. Às vezes pode ter. Momentos de tensão. Pode ser que alguma palavra aqui exija uma frase, né? Do que uma palavra, mas aí só avalia. Macaé, Pra cima. pra cima. Palavra que se qualifica ele. A Macaé. Minha vida tá ali, né? Israel. Tem um nível pra cima, não? Não tem. Então é Só pra cima, continua subindo. Então é pra cima. E palavra que se qualifica Israel. Vida. Vida. Deus. Tudo. Pra cima também, óbvio, né? Brasil. Esperança. Esperança. E pra cima ou pra baixo? Nesse momento pra baixo. Pra baixo. Família. Base de tudo. E pra cima, obviamente, né? Pra cima. Isso aí. Finalizamos. Se o senhor quiser deixar algum recado pro seu público, apesar que a gente deixamos bastante ensinamento e recado aqui, dá pra fazer uns 18 mil cortes aqui, né? Mas a câmera do senhor que fala direto com o público é essa aqui. Só pode ficar à vontade, deixa uma mensagem aí pra essa galera que tá preocupado de estar numa posição hoje, igual o senhor falou aí, que tá batendo massa e quer o futuro e não vê tão próximo, né? E as pessoas que querem ingressar na teologia, que querem ingressar na fé, enfim, se o senhor puder deixar de ensinamento em poucas palavras ou em muitas palavras, está contigo. Bom, primeiramente, obrigado, Maia, obrigado pelo privilégio, pela oportunidade de estar aqui nesse podcast, o primeiro da minha vida, para cima. Então, primeiramente, obrigado. Obrigado, sempre um privilégio poder atender e poder também compartilhar um pouquinho da minha vida, um pouquinho da minha trajetória. Espero que essa trajetória possa lhe motivar, lhe impactar de alguma forma, te dar o norte para aquilo que você de repente pode pensar como desesperança, possa trazer esperança, determinação e norte para que você possa mergulhar e ir atrás dos teus sonhos, teus objetivos e saber que você pode. Você pode muito. Basta você acreditar, não precisa ninguém acreditar. Você precisa de 2 pessoas acreditando, Deus e você. Deus já acreditou. E você só depende de você. Então, vai para cima que você consegue, independente do que você faz hoje.
Independente de onde você esteja, independente do recurso que tem nas mãos. Tudo que você precisa é força de vontade. Vá em frente que você consegue. Na área teológica, se você quer entrar, entre com o coração aberto, despido, desnudado. Porque o ser humano não gosta de se desnudar. Ele tem seus conceitos formados, né? Seus conceitos herdados. E ele não gosta de abrir mão disso. Eu sei o que é isso, porque são mais de 20 anos de carreira acadêmica. E eu digo com propriedade que é difícil. Crises, entra em conflito, tá errado, depois você vê que não tá, mas se dê a oportunidade de aprender, porque ainda que leves e vivas 100 anos, nunca deixe de aprender. Aprender é um processo contínuo. Que Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe você que vai ouvir esse podcast. Obrigado pela sua atenção. Espero ter contribuído de alguma forma positivamente na tua vida, na tua trajetória, na vida de empreendedor e aquilo que você decidir seguir. Um grande abraço. Beleza, então a gente vai se encerrando aqui, ó, relembrando que você que não curtiu, não se inscreveu no canal, já faça isso. E ó, o pastor tá deixando aqui esse livro, Sentimento de Culpa, Graça de Cristo, e a gente vai sortear. Celso, a gente vai botar uma foto, né? Vamos botar as fotos no Instagram. E aí você que vai curtir, comentar e compartilhar essas fotos, que são as fotos daqui, do momento que a gente está junto aqui, a gente vai sortear, não é isso, Celso? Nessa mesma sequência do outro sorteio que teve, né? Isso aí. Pastor, eu queria agradecer ao senhor, a esposa do senhor, que eu esqueço o nome, Gilcemara, agradecer a toda a família que liberou ele para estar aqui também, os filhos, né, que ficaram lá possivelmente. 90% disso tudo que tá aí, tá? Que É. foi falar. Aí. Eu sou só 10. Então fica aí, agradecemos a todos e encerramos mais o episódio 35, e vamos para cima. Valeu!